Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por Ele, tá certo? Quero convocar você, uma convocação, para que você saia de casa no dia 1º e vá até a Avenida Paulista. 1º de maio na Avenida Paulista, não se esqueçam. Estaremos lá eu, Roberto Jefferson, meu irmão, o Renato Barros, estará também o Lisboa, Alberto Silva, o Boca Nervosa, entre outros, que estarão lá marcando presença por um país melhor. Não pense em você, pense no país que você quer deixar para os seus filhos, seus netos. É por isso que temos que lutar. Precisamos lutar por nosso país, tá certo? A luta é árdua. Dia 1º de maio é o dia do sinal, tá certo? Então nós precisamos estar unidos. É um evento democrático nacional, tá bem? Vou trazer algumas atualizações sobre o que anda acontecendo na fronteira da Rússia com a Ucrânia. A movimentação de tropas da Rússia não é possível mais se ignorar. É algo tremendo e estrondoso. Pode ser que Putin esteja planejando uma invasão da Ucrânia? Pode, mas acho bem pouco provável. O que eu tenho para mim é que ele está tentando assustar o Ocidente para que sentem em uma mesa e negociem. Ele quer manter a Ucrânia sob influência deles, sob a influência da Rússia. Já a Ucrânia quer se libertar, quer fazer parte da União Europeia, fazer parte da OTAN, mas para isso precisa se libertar da influência russa, que é muito grande, tendo em vista que a Ucrânia até 1991 fazia parte da União Soviética. Então é uma influência muito grande, é algo gigantesco que acontece lá, desde que os ucranianos fizeram aqueles protestos, aquelas reformas onde obrigaram o presidente a renunciar. Desde lá está um estado de guerra civil na Ucrânia. Na região de Lugansk, Donbass, está tendo muitos conflitos, muitos confrontos. Eles já perderam a Crimeia, que a Rússia anexou, tá certo? Então eles vêm nesse compasso de conflitos desde então. Por isso é importantíssimo que nós entendamos o que está acontecendo lá e os riscos que isso traz para o nosso dia a dia, tá certo? Eu coloquei vocês vão ver com as notícias que as tensões já deixaram de ser entre a Rússia e a Ucrânia e se estenderam para toda a Europa, tá bem? Vocês vão entender o porquê aí. A primeira notícia que eu quero colocar na tela, aqui, ó. Rússia expulsa 20 diplomatas tchecos e acentua a tensão com Praga. A República Tcheca descobriu que cerca de 20 funcionários russos eram, na verdade, espiões. E expulsaram esses espiões do país. Em retaliação, no domingo, a Rússia expulsou 20 diplomatas tchecos. A República Tcheca respondeu com o encerramento de um contrato nuclear, além de outros contratos que mantinha com a Rússia. Esse contrato nuclear encerrado de forma definitiva. Não tem retorno mais. Então as tensões começaram a se espalhar, tá? Tivemos também o encontro de Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, com Emmanuel Macron e conversou também com Angela Merkel por videoconferência, tá? Então vocês vejam que está se estendendo. A França e a Alemanha têm grande influência na região e vêm tentando um acordo de paz, mas fica difícil com as tensões que estão ocorrendo neste momento, tá certo? Então eu vou colocar algumas notícias além dessa aqui para que vocês vejam. Entendo o que está acontecendo na Rússia. Pode terminar em guerra? Eu creio que seja uma probabilidade pequena. Nesse momento aconteceria uma guerra mais por conta de um erro que acontecesse ali, um erro de cálculo, um pequeno conflito que houvesse uma escalada muito rápida. Então eu creio que não haja o perigo de guerra neste momento. Mas há sim uma gigantesca movimentação de tropas. Tanto que tivemos o envio de 2 navios de guerra do Reino Unido em auxílio à Ucrânia.
porque a demonstração de força que Vladimir Putin vem fazendo é muito grande e assusta. Realmente está assustando a Ucrânia. Ao meu ver, Vladimir Putin está apenas tentando assustar o Ocidente para que sentem em uma mesa, como Biden já fez a proposta para ele, e negociem a redução da escalada, que é realmente muito perigosa, tá certo? Um grupo de navios percorre as águas do Estreito de Bósforo, que separa a Europa da Ásia, desde o último sábado. São 2 navios de guerra russos, mais 15 embarcações menores que seguem no caminho do Mar Negro. Com o reforço militar por parte da Rússia, a tensão com os países do Ocidente, como Estados Unidos e a vizinha Ucrânia, aumenta. A Ucrânia e os países do Ocidente que pediram que a Rússia retire suas tropas da região, no entanto, o governo de Vladimir Putin, alegou que tem a liberdade. E realmente, se você analisar de fato, ele tem a liberdade para movimentar as tropas dentro do seu território, mas ele está fazendo isso com uma intenção, tá certo? No entanto, o governo do Vladimir Putin alegou que tem a liberdade para movimentar seus militares em seus territórios e disse que essa era uma questão interna. Putin, no entanto, não escondeu que o governo russo também pode usar suas forças para proteger civis diante de ameaças no território controlado por rebeldes separatistas, como ele mesmo diz. Em entrevista ao Yahoo Notícias, o cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo, Vicente Ferraro Júnior, avalia que a movimentação dos russos pode ser uma tentativa de fazer a Ucrânia mudar de ideia sobre uma possível tentativa de retomada de poder das regiões. Possivelmente, o principal objetivo da Rússia é dissuadir a Ucrânia de eventualmente tentar retomar o controle sobre as regiões separatistas do leste, mantendo o status quo do conflito. Em março, as tensões e troca de tiros foram retomadas na zona limítrofe entre o exército ucraniano e os separatistas. Ferraro conta que ambos os lados acusam um ao outro pelas agressões. Ele explica que, na maioria dos casos, essas regiões se mantêm independentes com o apoio direto ou indireto da Rússia, por isso são denominados conflitos congelados. Em 2008, o governo da Geórgia tentou retomar regiões separatistas e foi repelido pelo exército russo. A Rússia utiliza sua influência em tais conflitos como instrumento de barganha com os respectivos países. E é o que ela tem feito, principalmente nesse conflito com a Ucrânia. O interesse em manter a sua influência na Ucrânia é para manter cada vez mais afastada a OTAN dos seus territórios. Com isso, eles querem continuar, e se houver a oportunidade, obviamente, que o Vladimir Putin vai tentar anexar a Ucrânia. Mas no momento, não creio que seja o desejo dele. Ele quer mais fazer uma demonstração de força. Tá? A pergunta, pode terminar em guerra? Na visão de Ferraro, não há possibilidade de guerra de grandes proporções. Isso porque, segundo ele, a Ucrânia dificilmente arriscaria tomar medidas que podem acarretar em um conflito. Não acredito que haja possibilidade de uma guerra de grandes proporções, tá? Isso é no momento. A Ucrânia dificilmente arriscaria medidas contundentes, sabendo que o exército russo poderia iniciar uma contra-reação para além das regiões separatistas. Além disso, o cientista político ressalta que a Rússia vem sofrendo os impactos econômicos com países do Ocidente e que, por este motivo, não arriscaria perder prestígio internacional. Por sua vez, a Rússia vem sofrendo os impactos das sanções econômicas impostas pelo Ocidente e dificilmente arriscaria tomar medidas que viessem a aprofundar seu isolamento. É provável que o status quo do conflito se mantenha. Como eu disse, ele vai sentar e negociar para justamente manter esse status. Tá? Tentativas de fugir da guerra. Em fevereiro de 2015, a Rússia e a Ucrânia e separatistas ucranianos assinaram a segunda parte do chamado Acordo de Minsk, do qual a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa também é signatária. França e Alemanha ajudaram a negociar o acordo de paz assinado na capital de Belarus
que estipulava que a Ucrânia deveria conceder autonomia às regiões rebeldes até que novas eleições locais fossem feitas. Após o pacto, confrontos de maior escala se encerraram, mas as tensões e ameaças continuaram a ocorrer. Outra tentativa de resolver o conflito é o formato Normandia, grupo formado por Rússia, Ucrânia, França e Alemanha, que se encontra informalmente durante o aniversário de 70 anos do dia D em 2014. No final de 2019, os líderes desses 4 países reafirmaram seu comprometimento com o acordo de paz, mas não houve progresso na resolução do conflito e as negociações do grupo de contato estão paradas desde então, tá? Como eu disse, a Rússia alega que esse é um movimento em resposta às ameaças da OTAN. Eles enxergam ameaças nos movimentos da OTAN. Os Estados Unidos estão sim tentando dissuadir a Rússia desse seu ímpeto, desse seu aparente ímpeto em interferir na Ucrânia, anexar a Ucrânia, fazer qualquer coisa, uma guerra contra a Ucrânia. Para os Estados Unidos, há um aviso não tão velado de que a Rússia ainda acredita que o destino de seu vizinho é problema seu e se opõe particularmente ao objetivo da Ucrânia, reiterado essa semana, de ingressar na OTAN. A Ucrânia não é membro da organização, mas recebe apoio dos países aliados do Tratado de Defesa Mútua, incluindo ajuda para modernização militar com o envio de armas, lançadores de mísseis antitanques dos Estados Unidos, tá? Além de treinamentos. Segundo o pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, os Estados Unidos buscam dissuadir a Rússia de promover uma eventual invasão à Ucrânia. É o que eu estou dizendo. Biden sinalizou a Vladimir Putin, olha, vamos nos encontrar, vamos discutir. Ao meu ver, era isso que Putin queria. Por quê? Ele pode colocar na mesa, olha, suspenda as sanções, acabe com as sanções. Porque eles vêm sofrendo esse isolamento e o impacto financeiro é grande, tá? Essa notícia você encontra aqui, ó, no Yahoo Notícias, tá? Como você está vendo aqui. Ela é de hoje, você vai entender bem. Não vou me alongar muito mais, porque senão o vídeo fica longo demais e eu ainda tenho outras aqui para mostrar, tá? Como você está vendo aqui, ó, Ucrânia, tensões reacendem em batalha russo-turca pela hidrovia. Isso é no Estreito de Bósforo, tá? Então, tá havendo também esse conflito. A Turquia parece que hoje está mais alinhada à Rússia do que a própria OTAN, tá certo? Eu vejo que num futuro próximo a Turquia acabe deixando a OTAN. Então, esse alinhamento é até que um alinhamento natural entre Rússia e Turquia. O que vai levar ao controle total, aí não vai ter mais briga entre os dois no Estreito de Bósforo. Aqui, ó, R7, o UE pede desescalada, a União Europeia pede desescalada na tensão entre Rússia e Ucrânia em fronteira. Isso mostra que a União Europeia sente sim um impacto, tá? Aqui, ó, chefe da diplomacia do bloco pede que Rússia deve cessar reforço militar que já conta com 150 mil soldados. Então não é um movimento pequenininho que a Rússia está fazendo, é um movimento militar gigantesco, dizendo, olha, estamos treinando para eventuais ameaças da OTAN, tá certo? Aqui também você vai encontrar aqui, ó, no G1, por que Putin pretende mais assustar o Ocidente com suas tropas do que invadir a Ucrânia? E realmente é o que eu venho falando. Provavelmente ele queira mais impressionar, assustar, para poder sentar e negociar o que é de desejo dele, do que realmente invadir a Ucrânia. Até porque seria custoso para ele. O país teria um custo muito grande. Uma guerra gasta muito dinheiro, além de causar um desprestígio internacional da Rússia. Mas, nesse momento, os movimentos feitos e com o aceno de Biden a uma reunião com Putin, a sentar na mesa e negociar, trouxe grandes ganhos políticos a Vladimir Putin dentro da Rússia. Então ele conseguiu atingir os objetivos que ele tinha, que é o que? Olha, vamos sentar e negociar, e dentro da Rússia ele está tendo um ganho político muito grande,
Porque as televisões, jornais dizem o que? Olha, a Rússia enfrentou os imperialistas, a Rússia se manteve de pé, a Rússia enfrentou os Estados Unidos. É isso as manchetes, e que exaltam o Vladimir Putin. Isso trouxe ganhos políticos para ele, nesse momento principalmente em que ele tem presos políticos no país dele, que são imensuráveis nesse momento. Então é por isso que ele está fazendo toda essa movimentação. Além do fato do que, com tudo isso que está acontecendo, os Estados Unidos estão com os olhos voltados à Ucrânia e tira um pouco os olhos da China. Enquanto isso, os chineses com certeza estão trabalhando lá, aprontando alguma coisa. Então é necessário a gente entender isso aí. E vocês podem ver que a última notícia que eu vi é um aumento da milícia marítima da China. Tá certo? Eles estão aumentando a sua milícia marítima no mar meridional da China. Então é importantíssimo prestarmos atenção em todos os movimentos. Porque muitas vezes eles usam essa cortina de fumaça para tirar a atenção de um lugar enquanto eles movimentam em outro. Entenda, a guerra não é um país contra o outro. É o capitalismo contra o comunismo. E eles estão alinhados. Então eles acabam fazendo ali esses movimentos todos, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí.